Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos que estão presentes nesta nossa casa-mãe, Igreja de Santa Bibiana, queridos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, retornando hoje a transmissão, queridos irmãos que nos ouvem pela Rádio Nova Onda FM, chegamos ao 25º domingo do tempo comum. E como vocês já perceberam pelas liturgias anteriores dos domingos passados, nós estamos notando como Jesus vai nos conduzindo pela sua liturgia a uma caminhada progressiva para nos tornarmos melhores discípulos dele. Há 3 meses, aproximadamente, nós contemplávamos as parábolas do reino, capítulo 13 de Mateus. Neste ano estamos meditando o capítulo 13 de Mateus. Então, ouvíamos e meditávamos as 7 parábolas do reino. E naquela ocasião nós meditávamos: o Senhor está a nos apresentar o seu reino, e está a nos dizer: esta é a nossa meta de vida, o fim da nossa existência, para lá devemos caminhar. Depois de nos apresentar o reino através de 7 parábolas, o Senhor nos apresentou então a forma para chegar a este reino, o método para chegar ao céu, a igreja. Então no reino se chega através da igreja. Ele institui a igreja a Pedro. No outro domingo Pedro recusa a cruz e o Senhor nos lembra: para chegar ao céu é preciso tomar a sua cruz de cada dia. Depois, queremos chegar ao céu pela igreja, mas para vivermos como cristãos, precisamos de alguns requisitos, de algumas práticas. E aí ouvimos, domingo retrasado, correção fraterna para salvar o irmão. Domingo passado, o perdão 70 vezes 7 para salvar a si mesmo. Somente um coração que perdoa, um coração perdoado, alcança o reino dos céus. Então, caridade, correção fraterna, a prática do perdão, tudo tendo em vista a vivência na comunidade cristã, comunidade de irmãos, para chegarmos até o céu. Só que às vezes, quando nós estamos assistindo uma aula, uma palestra, uma homilia, nós começamos despertos, atentos, e aí aos poucos nós vamos ficando meio sonolentos, não é assim? Aí a gente está assistindo aquela aula boa, e aí de repente a gente dá uma pescadinha e vai se dispersando a atenção. Jesus percebe que também os seus, apesar de todos os ensinamentos, começam a se dispersar, e ele chama de volta. A liturgia de hoje, portanto, é uma grande chamada de atenção, não no sentido de bronca, mas para que nós estejamos atentos à realidade em que vivemos, à caminhada que estamos fazendo e para onde nós queremos chegar, para nós não adormecermos no meio do caminho e perdermos, como diz hoje a juventude, perdermos o bonde. Não, queremos caminhar com Jesus sempre atentos. Me lembro que quando eu estava no primário, hoje em dia não se chama mais primário, né? Naquela época era primário. Eu tinha uma professora que tinha um estojinho de lata, e quando a gente se dispersava, ela pegava aquele estojinho de lata e batia na mesa, fazia aquele barulhão, que aí todo mundo se despertava. Hoje, Jesus quer fazer um barulho santo para nós, para nos chamar a atenção a esta palavra. E o que é que a palavra tem a nos dizer? Gostaria de meditar com vocês a primeira leitura de modo especial, belíssima, do profeta Isaías. Através do profeta Isaías, capítulo 55, o Senhor nos lembra, em primeiro lugar, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos chegar ao céu, ao reino que Ele anunciou lá atrás, desde todo o Evangelho de Mateus nos anunciando o reino. Pelos nossos próprios pensamentos, nós permaneceremos muito longe de Deus. Pelas nossas próprias vontades e forças, não conseguiremos chegar a Deus. Por nós mesmos e somente por nós,
é impossível alcançar o reino. Por quê? Isaías nos lembrou hoje. O Senhor nos diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus pelo batismo, mas estamos no mundo e tantas vezes vamos nos afastando de Deus e afastando também o pensamento, a vontade, a disposição, a ação. E aí, quanto mais nos afastamos de Deus, mais o nosso pensamento, vontade e ação vai se tornando igual àquilo que é contrário a Deus. Portanto, o Senhor diz: atenção, sozinho, pelos seus próprios pensamentos, você não consegue. Os teus pensamentos não são como os meus, os teus caminhos não são como os meus, mas não estão as coisas perdidas. Leitura do profeta Isaías, primeira leitura: mas buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. O Senhor está perto, é próximo, se deixa encontrar. O Senhor não é distante, não fugiu, não está escondido, não é um mistério inacessível ao qual nós não podemos chegar para tornarmos-nos um com Ele no reino. O Senhor está perto, pode ser achado, é generoso no perdão. Então o profeta nos traz os imperativos da parte do Senhor: buscai-o, invocai-o. A liturgia de hoje, queridos irmãos, é um grande clamor: voltemo-nos para o Senhor enquanto o Senhor se deixa encontrar. Nós estamos num período bastante turbulento da nossa história. A pandemia nos trouxe muitas incertezas, e uma das bagunças que a pandemia fez foi nos afastar de Deus. Quanto tempo a igreja não teve que ficar fechada por força da lei? E aí nós vamos nos arrefecendo, nós vamos nos distanciando das coisas de Deus. E hoje o clamor da primeira leitura e de toda a liturgia é belo, cai como uma luva, é providencial para este tempo: voltai para o Senhor, porque Ele é próximo, Ele se deixa encontrar enquanto Ele está perto. Voltai ao Senhor, porque somente caminhando com o Senhor, o caminho leva para o céu. Somente pensando com o Senhor, o pensamento leva para o céu. Somente agindo com o Senhor, a ação leva ao céu. Fora disso não conseguimos. E então o Evangelho vem nos confirmar a primeira leitura. O Senhor está tão perto de nós, tão próximo e disponível, que Ele vem ao nosso encontro. Atentemo-nos para o primeiro versículo. Se alguém está com a liturgia diária, o primeiro versículo do Evangelho de hoje: naquele tempo Jesus contou esta parábola aos seus discípulos: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada. O patrão saiu, Deus é o patrão, e Ele sai para procurar a cada um de nós, querendo que nós voltemos para Ele. Agora olhemos o Evangelho de hoje. Num primeiro momento, o Evangelho nos parece uma injustiça. Como pode um que trabalha toda uma jornada, o dia inteiro, de sol a sol, ganhar o mesmo do que aquele que trabalhou 2 horinhas? Na verdade, não existe injustiça neste Evangelho. O patrão é Deus. Os empregados somos nós. Nós somos aqueles que somos chamados para estar na vinha do Senhor, na sua igreja. E a moeda de prata que o patrão oferece é o reino do céu. Deus sai atrás de cada um de nós dizendo: venha comigo e eu te darei como recompensa o céu. Aquele que chegou na vida de fé desde sempre, desde a sua infância, desde o início da vida, que sempre caminhou com Jesus, qual será a sua recompensa? Uma moeda de prata, o reino dos céus. Aquele que demorou, mas se encontrou com o Senhor, mesmo que no fim da sua vida. A este que se converteu de coração, qual será a recompensa deste? Uma moeda de prata, o reino dos céus. Deus está sendo injusto com aquele que desde o princípio estava caminhando com Ele? Não, Ele está sendo misericordioso com todos, e a todos está oferecendo o céu.
Alguns, como diz o Evangelho, ficam por muito tempo desocupados. O Evangelho fala: o que vocês estão fazendo aí desocupados? Desocupados são aqueles que estão vendo o reino chamar, o Senhor chamar para o reino, e ficam lá com cara de paisagem, como se nada estivesse acontecendo, se fingindo de tontos. Mas o Senhor vai ao encontro, vem até nós, Ele está disponível e nos quer com Ele para nos dar o reino. Nos dá o reino depois de trabalharmos na sua vinha, depois de vivermos a nossa fé na sua igreja. Por isso, queridos irmãos, a liturgia de hoje nos chama a atenção, e nos chama a atenção para isto, para voltarmos ao Senhor, para voltarmos ao seu convívio, ao seu amor, à sua igreja, à dedicação ao seu coração, para que nossos pensamentos se unam aos dele, a nossa caminhada à caminhada dele, a nossa vontade à vontade dele. Voluntas Dei Pax Nostra. A vontade de Deus é a nossa paz, e a vontade de Deus nós atingimos configurando pensamento e coração com os do Senhor. Queridos irmãos, para concluir, estejamos bastante atentos. A primeira leitura disse: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. O Senhor convida a todos, está próximo. O dia começou, o Senhor chamou alguns de madrugada e outros às 5 da tarde. Mas não nos esqueçamos, todo dia tem o seu ocaso. Vai chegar o tempo em que todas estas coisas encontrarão o seu fim. O dia da vida vai acabar. Não esperemos o dia da vida acabar para entrarmos na vinha do Senhor, para sermos dispostos discípulos do Senhor. Vamos agora é o tempo da conversão, o tempo para dizer como São Paulo na segunda leitura: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O dia que nós dissermos esta verdade com o coração, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, este dia nós teremos conquistado o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.